Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor. E nesse momento eu quero começar com vocês aqui uma nova série, tá certo? Falando sobre a alma. Então, eu quero deixar bem claro que muitas coisas vão ser descortinadas nesse tempo. Eu quero trazer sobre vocês mistérios de Deus, esclarecimentos sobre coisas profundas e filosóficas também. Nós precisamos entender como homens espirituais. Então, em nome do Senhor, eu quero já pedir que você compartilhe esse vídeo, clique aí no link de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a divulgar e coloque seu clique também no sino de notificação. Todas as vezes que nós tivermos lançado um vídeo, você será notificado. Então, em nome do Senhor, vamos nos ligar, nos ajudar também, para que uma palavra do Senhor venha chegar a bem mais pessoas e nós possamos estar juntos nisso daí. E hoje eu quero falar com você sobre o que é a alma. Gênesis 2:7 fala: "E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." O que é a alma? A alma, queridos, é energia de Deus que existe além da matéria, certo? Além do corpo, além dos 5 sentidos. Quando Deus formou Adão, duas referências bíblicas quanto ao corpo de Adão. Antes da queda, Adão ele tinha um corpo como se fosse uma alma concentrada a ponto de ser tangível. A nossa alma não é tangível nem é visível. Porém, Adão ele foi criado através do pó da terra e Deus soprou nele o seu fôlego e ele se tornou uma alma vivente, ou seja, o seu corpo era como se fosse já glorificado. A expressão que trata e se refere ao corpo de Adão antes da queda é Konot Or, sendo que Or se escreve Aleph, Vav, Resh. Quando você vê essa expressão, ela traz justamente uma visão de que o homem era criado como se fosse uma alma concentrada, ou seja, a própria imagem de Cristo após a ressurreição. Cristo era tangível, Cristo era como se poderia ser tocado, assim como Adão também. Porém, Cristo ele era ilimitado quanto às funções e as limitações físicas, das leis físicas. Cristo, ele, depois de ressuscitado, ele assumiu esse corpo Konot Or. Ele poderia ser visto, ele poderia até ser confundido com um homem qualquer, mas ele não estava sob as mesmas leis físicas. Após a queda, querido, a alma ela foi coberta de pele e carne, certo? Muitas vezes nós entendemos quando o Senhor fala que ele cobriu Adão de pele. Às vezes nós podemos entender que muitos entendem, a maioria ela discursa sobre isso, dizendo que Deus ele matou um cordeiro e assim fez vestimentas para Adão. Eu concordo pessoalmente, eu não quero confrontar a fé de ninguém, mas é uma opinião minha, em que quando Deus ele cobre Adão de pele, na verdade ele está cobrindo o corpo de Adão, a alma concentrada de Adão em pele e carne. Então Adão passa a se constituir como matéria, onde a alma ela passa a ser oculta. Então, quando Adão é coberto então de pele, a expressão muda e passa a ser Konot Or. Só que o Konot Or é escrito com Ain, Vav e o Resh, tá certo? Então existe uma mudança na expressão do Konot Or. Quando, antes da queda,
que expressa toda a alma concentrada de Adão, ou seja, Adão era energia. Adão era, apesar de ser criado do pó, ele era energia. Lembrando que o pó era o pó do Éden, a terra do Éden. Então, e depois Adão, ele passa a ser coberto de pele e carne, ou seja, passa a ser o conotior, mas já onde a alma não jamais expressa e a alma fica obscurecida. Ou seja, a energia de Deus, a luz de Deus passa a ser escondida dentro do homem, o que era expresso antes. Então a alma nada mais é que a energia de Deus que é colocada de dentro de nós. Ela não é tangível, ela não pode ser tocada, ela também não pode ser vista, tá certo? Mas sem a alma o corpo desmorona, ele morre. É o desligamento da alma e do corpo. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, um mergulhador, para a veste dele, para a veste de borracha, é como a alma para o corpo. Ou seja, se você tira o mergulhador, ou seja, se você tira a vida ali, o corpo, ou seja, a veste, ela desmorona, ela não tem existência. Então o que define o nosso corpo é apenas uma vestimenta para a alma. E a alma se torna energia, então a bateria, ela que dá vida e animação para esse corpo. Se nós retirarmos, ou seja, na morte, a alma, o corpo desmorona. Então a alma não pode ser também interpretada, e não posso dar conceitos físicos para você por alma, porque a alma não é física. A alma é abstrata. Ou seja, a alma, ela constitui-se de energia, só que também não é uma energia física, mas é uma energia que vem e parte direto de Deus. Então, queridos, a alma não pode ser explicada por leis físicas. Por isso, quando você quer ativar a sua alma, a primeira coisa que você tem que calar é os sentidos. Ou seja, para nós ativarmos as nossas almas, nós temos que abrir mão da fala, da visão, do olfato, abrir mão do tato, da audição, de todos os 5 sentidos. E aí a alma começa a ser ativada. Então como que eu vou entender que é a alma? Vamos pensar o seguinte: eu sou o corpo e a alma. E o corpo sem a alma, ele se torna o quê? Então ele é apenas um invólucro. A alma é, na verdade, a essência da natureza humana. Então, toda energia que move a nossa existência está na alma. Sem a alma, nada existe. Na verdade, nada tem vida sem a alma. Por isso a alma, ela é expressa. E aí eu quero fazer você entender que como que essa alma então vai ser expressa. Tá certo? Como que nós vamos fazer que a alma se expresse? Através da nutrição. Como que eu vou nutrir a minha alma? A alma é nutrida através da espiritualidade. Tá certo? Eu vou fornecer recursos para que a alma se manifeste. Ou seja, recursos espirituais para que a alma se expresse. E quais são esses recursos, queridos? O primeiro recurso, talvez o mais importante, porque é o mais tangível para a gente, é o caminho mais aberto para nós, é o próprio recurso da palavra. A palavra, querido, é a mais pura conexão que nós temos com o próprio Eterno. E quando nós falamos na palavra, a palavra ela torna possível, tá certo? Torna possível expressar coisas que vão elevar a natureza espiritual da alma, através da própria palavra, pois ela é viva, eficaz e mais
penetrante que espada alguma de 2 gumes, que chega e vai e penetra até a divisão da alma e do espírito. Depois nós vamos explicar essa em outro momento. Eu quero já deixar para você aqui, dê seu like, você tem que entender que daqui a pouco nós vamos estar falando mais sobre isso. Então, em outro momento nós vamos estar explicando esse versículo mais profundamente para você. Então a palavra, querido, é a semente, é o sêmen de Deus, tá certo? É o sêmen de Deus que é plantado na terra, que é o homem. Nós somos terra, nós somos oriundos do pó. E essa semente, ela vai prosperar e dar vida à alma. Porque se esse campo, essa terra que foi semeada for fértil, ele vai fazer brotar e produzir, como diz a parábola do semeador em Mateus 13, 3 a 9. Então a alma ela vai brotar, ela vai passar a se movimentar. Um dos primeiros vamos dizer assim, fatores motivadores da motividade dessa alma é a própria palavra. Por isso a palavra é essencial, diário, é alimento diário para a alma. Nós precisamos da palavra. Sem a alma, sem a nutrição, a alma não vive, tá certo? A alma passa a se tornar uma alma natural. E nós precisamos movimentar, nutrir essa alma através de ações espirituais. Então, quando nós vamos pensar então em movimentar e fazer essa alma se expressar, nós temos que pensar que a palavra vai dar o caminho, vai abrir as portas para que essa alma ela se exponha, tá certo? Outro modo de fazer com que a alma se expresse é andando no Espírito. Mas o que quer dizer isso? Gálatas 5, 16 a 26, Paulo ele fala justamente sobre o que era andar no Espírito. E no versículo 25 ele fala assim: aquele que vive no Espírito, que ande também no Espírito, tá certo? Ou seja, nós precisamos viver, mas precisamos nos movimentar através da nossa alma. Então a alma, querido, ela é expressa através de coisas intangíveis, tá certo? Quando nós temos a nossa alma expressa, começa a se manifestar em nós a natureza adâmica. Ou seja, que Paulo nos fala também em Romanos 8,19, quando diz: porque a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação é quando a alma começa a se expressar e começa a se manifestar para que a natureza adâmica seja restaurada ao que nós somos em verdade. Não que apenas expressamos através da nossa própria carne, mas o que nós somos começa a se manifestar não na carne, mas na alma. Por isso que é tão importante uma disciplina como o jejum. Porque o jejum ele faz justamente essa mortificação da carne e assim propiciando um caminho para a alma se manifestar. Então, vamos dar um exemplo então de como que esse poder da alma vai se manifestar. A oração. Veja bem, uma oração, e aí nós vamos ver a questão da fé envolvida na oração. A oração, ela transforma a realidade física, ou seja, ela manipula a realidade física através de uma ação espiritual, através de um mover da nossa alma. Então, queridos, essa fonte de canalizadora de energia, que é a fé do Espírito para o material, fazendo torcer a realidade, fazendo o câncer ir embora, paralíticos andar, ossos se reconstituírem, carne voltar ao seu lugar. Isso tudo vem através de uma oração, através da oração, ou seja, de uma manifestação da alma. Então, queridos, eu quero deixar essas poucas palavras para vocês. Esse é o primeiro vídeo, tá certo? Deixe os seus comentários aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, nos pergunte, que nós vamos posteriormente tentar explicar ponto por ponto, mas esse é o primeiro vídeo dessa série. Nós queremos deixar para você que a alma é a identidade divina, é a sua identidade divina. Veja bem, é uma partícula
de Deus, que quando é conectada a todas as almas, ou seja, a tudo de Deus que é colocado nessa terra, tá certo? Forma a humanidade. Isso é a essência da alma. E essa alma, ela precisa se manifestar quando ela está alinhada à palavra, alinhada ao divino. Ela se manifesta e vai levar, então, querido, a pessoa humana a uma condição espiritual elevada. Queridos, vamos entender que a alma é a parte da nossa natureza que nos identifica com o eterno. Então a nossa alma tem que estar em luz, porque Ele é luz. E quando nós entramos em luz, nós entramos nele e passamos a fazer parte dele. Deus abençoe, que Deus traga entendimento sobre você. Deixe seu questionamento, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e assim nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.